O presidente Lula afirmou que, se a atual meta de inflação está errada, ela deve ser alterada. Foi mais uma crítica ao atual patamar da taxa de juros no país. Em conversa com jornalistas, Lula também falou que não pretende ficar brigando, nas palavras dele, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A meta de inflação é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo presidente do BC. Durante o evento, Lula ainda criticou uma fala de Campos Neto quando o presidente do Banco Central afirmou que, para cumprir a atual meta de inflação, a taxa básica de juros deveria ser de 26,5% ao ano e não de 13,75% vigente hoje. Lula disse o seguinte, abre aspas, é no mínimo uma questão ou uma coisa não razoável de ser dita, porque se a meta está errada, muda-se a meta. Fecha aspas. Vamos conversar sobre esse embate ou esses embates constantes entre o presidente e o presidente do Banco Central e o ponto de vista de ambos em relação à taxa de juros com os deputados federais Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Boa tarde, bem-vindo, deputado. Deputado também é economista. E com o deputado federal Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. Boa tarde, bem-vindo. Vou começar com o deputado Mauro Benevides. O senhor deve ter visto já, mostramos aqui muito na CNN todas as falas do presidente Lula ontem no Café com jornalistas e as críticas dele também ao presidente do Banco Central. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa fala. Isso prejudica a economia? Bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos os jornalistas, porque hoje é o dia do jornalista, deixar Obrigada, aqui o meu abraço, cumprimentar meu colega Zé Vitor, que bom tê-lo aqui do nosso lado. Mas vamos lá objetivamente. Primeiro trimestre de 2022, o PIB trimestral cresceu 1,3%, aumentaram a taxa de juros. O segundo trimestre caiu para 0,9%, aumentaram de novo a taxa de juros. Caiu para 0,3%, aumentaram de novo, porque a partir de agosto e setembro ela foi a 13,75%. O quarto trimestre de 2022, ele decresceu a economia, para que os brasileiros possam ter a dimensão do que aqui isso está provocando. E para nós economistas, isso tem um carregamento para 2023. O Brasil não vai crescer em 2023, nem 2, nem 3, nem 4. Ele vai estar altamente imperioso. E a discussão é a seguinte, Luciana. A discussão é a seguinte. Hoje, o Banco Central, quando solta o seu relatório, ele diz que, olha, em função da inadequação fiscal, em função da greve da Ucrânia, que aumentou o preço dos insumos, em função da volatilidade do câmbio, eu tenho que aumentar que a taxa de Selic seja 13,75. Quando eu rodo aqui na Universidade Federal do Ceará, essa Selic é 11,25. Então, a pergunta é, por que subir de 2 para 13,75 e não de 2 para 11,25? Então, essa discussão tem que sair se é a independência do Banco Central ou não, se tem que dar uma canetada ou não. A discussão não é essa. A imprensa brasileira, e a minha ponderação hoje, que eu quero fazer aqui para todo o país, eu estou rodando esse modelo. O Banco Central tem dois modelos. O samba, que é um modelo de grande porte, de equilíbrio geral, e tem um modelo de pequeno porte que ele roda com mais frequência nos relatórios trimestrais de inflação. Então, quando eu estive, para terminar, Luciana, quando eu estive com o presidente Roberto Campos Neto semana passada, aliás, extraordinária conversa que tivemos com a minha equipe e com a equipe do Banco Central, o meu questionamento foi, me dê os parâmetros para que eu possa rodar dentro daquilo que você está rodando aqui dentro do Banco Central, para saber se o Banco Central, se o modelo de equilíbrio ou de pequeno porte lá, o econômetro, está errado ou não. Porque quando eu rodo é 11,25. Quando o Banco Central roda, dá 13,75 ou mais, né? Como falaram aqui, como o presidente Roberto falou anteriormente. Então, essa aqui é a questão hoje. Por que esse tamanho? Por que é que o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo? Não é da América Latina, não é da América do Sul, não é dos países emergentes, é a maior taxa de juro real do mundo. Então, eu quero sair da política e quero ir para uma discussão muito mais técnica, muito mais profunda, porque esse é um momento de discussão e aqui onde se afina
o que vai acontecer com o PIB brasileiro em 2023. O deputado Mauro Benevides, esse tema ele só está pautado pela imprensa nacional, é claro que é um tema de alta relevância, mas especificamente porque constantemente a gente acompanha embates, falas tanto do presidente da República quanto da dirigente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, as críticas. Então ele, claro, é um tema que está pautado pela imprensa nacional, até pela relevância política e pela relevância econômica, eu diria. O deputado Zé Vitor, o senhor concorda com o deputado Mauro Benevides? O senhor acha que essa é uma discussão que tem que ser feita e o senhor vê, como o senhor encara as falas do presidente Lula ontem no café com os jornalistas, aliás, café com os jornalistas, e também gostaria de saber porque o presidente ontem disse que não queria mais ter briga com o presidente do Banco Central, ele vai ter mais 2 anos aí pela frente, depois ele vai trocar e colocar um presidente que seja mais alinhado com a nova política do governo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Meu amigo Mauro, uma grande referência para nós em orçamento e nas questões econômicas. Luciana, obrigado. Vou responder essa pergunta, que inclusive está aqui na nossa tela. A disputa entre o Lula e o Banco Central prejudica a economia? Eu não tenho dúvidas que sim. E tenho certeza que ninguém aqui de nós é capaz de dizer que não. Não há um clima saudável e amistoso. O que nós estamos percebendo é que desde o momento em que nós optamos, que o Congresso e o Brasil, por meio de seus representantes, optou por ter um Banco Central independente, para que ele pudesse ler o cenário e, de modo independente, tomar aquelas decisões que fossem melhores para o país. Nós estamos falando aqui de uma taxa de juros que está aí há praticamente 8 meses, 10 meses, em 13,75%, ela que já foi de 2% há 2 anos e meio, e vem crescendo por alguns fatores, alguns ligados ao serviço público, outros até ao comportamento do próprio brasileiro, que não tem por cultura poupar e acaba recorrendo a empréstimos, que acaba pressionando e aí a taxa de juros. Nós temos também apenas 5 grupos, 5 grandes bancos no Brasil. Agora o cooperativismo vem ganhando força, as fintechs também, mas muito concentrado em poucos bancos. Nós temos os depósitos compulsórios que somam 25%. Tudo isso diminui a oferta de crédito. Mas nós temos também que pesar aqui que o comportamento e a fala do governo, em especial do presidente da República, é um componente de peso, sim, porque o mercado vive de expectativas e esse mercado vive de gestos. E quando ele percebe que há uma falta de compromisso do governo com os gastos públicos, com o aumento de ministério, quando ele fala em derrubar o tripé econômico, em rever meta de inflação, quando ele bate cabeça e ali então fala em vender ativos de Petrobras, fala mesmo que hajam contratos, fala em suspender venda de ativos, fala em interferir nas atividades do Banco Central, quando ele faz todo esse redemoinho, pequeno redemoinho, isso acaba se tornando um grande furacão. E as falas de um líder, como é o do presidente Lula, elas, sem dúvida nenhuma, impactam, geram uma instabilidade, e com aqueles especialistas e membros do mercado que tenham tido contato, estão todos apreensivos e em dúvida de qual caminho nós seguiremos. Então, respondendo claramente essa pergunta, sem dúvida nenhuma, as falas do presidente Lula e essa disputa entre Lula e o Banco Central prejudicam a economia brasileira. Ô, deputado, eu queria continuar com o senhor, deputado Zé Vitor, porque a gente está falando aqui, analisando o comportamento do governo, mas eu queria também que o senhor me dissesse o que o senhor acha do comportamento do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesse embate todo. Bom, eu tenho percebido uma serenidade por parte do Campos Neto, que, a meu ver, e não só por mim, mas pelo mundo todo, é reconhecidamente um grande dirigente, e à frente do Banco Central tem se mostrado sereno, tentado ficar fora dessa disputa. Não é o papel, de fato, de um dirigente do Banco Central, como não quero polemizar aqui, também, ao meu ver, de ministros do STF, buscarem tanta notoriedade, tanta visibilidade. Há alguns cargos e algumas posições que, estrategicamente, elas exigem muita sensatez e muita discrição. Esta, em especial do Banco Central, mexe com a vida de todos nós. A taxa de juros
ela acaba por mexer com a vida, principalmente quem mais precisa, né? Ela afeta diretamente os pequenos empreendedores e quando essa roda para de girar, de fato nós temos prejuízos gigantescos. A taxa de juros é hoje uma das estratégias que nós temos para segurar a inflação. E eu vejo que a posição do Banco Central é exatamente para tentar frear essa inflação que mundialmente se descontrolou nos últimos tempos. Nós tivemos, em especial no Brasil, mas que também vale para o mundo, nós tivemos desastre de Brumadinho, nós tivemos escassez hídrica no Brasil, nós tivemos pandemia, nós tivemos guerra da Ucrânia, e tudo isso mexeu, desestabilizou a economia brasileira e também a economia mundial. E, claro, a taxa de juros é um mecanismo prático que o Banco Central tem utilizado e deve utilizar para poder manter as coisas no devido lugar. Acredito que tem sido prudente, sensato, mas vale, tenho certeza, um bom diálogo com a equipe econômica do governo para buscar um entendimento e rever algumas posições, se assim for melhor para o Brasil. Deputado Mauro Benevides, eu queria lhe ouvir, porque assim, acho que é uma discussão muito importante. Vários ministros do governo têm dito que essa é uma discussão que tem que ser feita, que não tem nada demais, até colocando um panos quentes nessa. Acho que o embate já teve mais quente em relação com a imprensa, e aí muitos ministros, olha, é isso mesmo, é saudável, tem que discutir, e passando por cima até de Gleisi Hoffmann, que faz uma crítica mais dura, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fica, às vezes critica, às vezes não, e a gente vê Fernando Haddad e Simone Tebet tentando mais conversar com o presidente do Banco Central. Eu estou trazendo esses três momentos, tá, deputado, para a gente analisar. Eu lhe pergunto, todas essas críticas, em um determinado momento a gente começou a falar sobre a autonomia do Banco Central. Estão tentando rever. O senhor viu tentativa de rever a autonomia do Banco Central em toda essa discussão? Bom, em nenhum momento eu vi essa discussão imperar dentro da Câmara dos Deputados. Aliás, meu colega Zé Vitor tem tido uma atuação muito relevante dentro da Câmara, na discussão desses problemas lá conosco. Eu vou pedir permissão aqui, Luciano, que 2 pontos que foram levantados, que se fala muito na imprensa, é o tamanho dos gastos públicos, e isso acaba incorporando na definição da taxa de juros, e toda essa métrica da meta de inflação que está nos jornais já há 10 dias. O gasto público, vamos fazer o seguinte exercício. Sob a égide do teto do gasto, 2016 a 2022, se você examinar despesa primária como proporção do PIB, que essa foi a razão do teto do gasto, você dá uma estabilizada ou até diminuir, quando você faz essa média, e eu vou retirar 2020, que foi a despesa da pandemia, essa média é de 19,2% do PIB. Quando eu olho para 2023, incorporando os 145 bilhões da PEC da transição, quando eu examino isso, onde eu recalculo a despesa primária sobre PIB, dá 18,8%. Então, alguém tem que dizer onde é que está esse gasto extraordinário, porque isso não está, essa colocação, afirmação, ela não está no número. Pelo contrário, há uma perspectiva de ter pelo menos 2 pontos percentuais a menor do que foi estabelecido durante todo o período de vigência do teto do gasto. E segundo ponto, em relação a metas de inflação, que agora virou uma discussão, sai da nossa academia, onde eu discuto lá com os meus alunos, e agora vem para a imprensa. Luciana, durante 24 anos, das metas de inflação, 20 anos, a meta foi descumprida. Tem alguma coisa errada. Ou o Conselho Monetário Nacional, que é bom explicar para os nossos internautas, porque meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário, ele não é definido pelo Banco Central do Brasil. Ou o Conselho Monetário Nacional está definindo a meta de inflação de maneira inadequada, ou o Banco Central está errando na condução da política monetária. Então, eu preciso, tecnicamente, fazer essa discussão, inclusive cobrando das universidades brasileiras aonde está o testar de que a taxa de juros tem que ser 13,75 e não 11,25, como nós estamos testando lá na universidade. Isso é uma questão mais profunda. Lembrando, deputado, que a autonomia do Banco Central é algo muito recente também, né? Eu acho, não quero discutir nem autonomia, deixa lá.
nem quero discutir se tem que dar canetada ou não. O que eu quero discutir, cadê o modelo? Eu quero enxergar, porque no meu modelo eu vejo 11, no Banco Central eu vejo 3,75, ele pode até estar certo. Eu não sei. O que eu quero, o que eu estou ponderando, e eu acho que o Banco Central vai me ofertar isso, quero fazer esse registro aqui, na próxima semana, quarta-feira, há um compromisso do Banco Central com minha equipe, que a gente possa dar uma analisada para exatamente saber se a calibragem, até como você falou, o Banco Central, o presidente Roberto Campos Neto, eu estou falando em 26%. Né? Então, precisamos realmente aquilatar melhor e desmistificar essa briga, independente não é, da canetada ou não. Não é essa a discussão hoje no Brasil. A que deve imperar é de onde surge 13,75, representando uma retração na atividade econômica e o calibramento da maior taxa de juro real do mundo, que está paralisando a atividade empresarial brasileira. Eu agradeço demais, então, essa discussão aqui de altíssimo nível com os deputados federais, Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, também economista, nós falamos no início, e o deputado federal Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, os dois que nos atenderam nesse feriado preguiçoso e chuvoso, mas estavam aqui discutindo com a gente. Obrigada.